Olá, alunos da oitava etapa da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 2, objeto de conhecimento, imanência e transcendência. Seu detalhamento: imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas, e filosofias de vida. Da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então agora, caro aluno, você se organiza aí, se posiciona bem legal, organiza o seu material e presta atenção aqui, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos da oitava etapa da Educação de Jovens e Adultos, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E olha só, aqui nós estamos aqui no meio da rua, aqui essa cidade movimentada, mas é uma cidade extremamente abençoada. Olha aí que está acima os diferentes deuses, as diferentes divindades, né, abençoando essa diversidade religiosa que nós temos nesse nosso Brasil. Né? Vamos lá, vamos começar essa aula, né, iniciando a nossa conversa. Né? O ser humano, olha, isso é muito importante. O ser humano ele é dotado de dimensões que vão definir a sua existência no mundo. Mas há duas principais dimensões que nos definem como seres humanos, né? Como seres repletos de inteligência, de vontade, né? São dimensões muito importantes. A primeira é a imanência, realidade do concreto, do palpável, daquilo que é captado pelos nossos sentidos, pela visão, pelo olfato, pelo paladar e todos os outros sentidos que fazem parte do nosso corpo. Mas também somos dotados de transcendência, que é a realidade do simbólico, do subjetivo, do espiritual. Todos nós temos aí uma abertura para essas duas dimensões. Né? A imanente que nós sentimos, nós vemos, nós tocamos, nós cheiramos, nós percebemos, né? E a transcendente, essa nossa abertura ao espiritual. Vamos ver agora cada uma delas, vamos lá. Primeiro, olha aqui do meu lado, né? A imanência, olha, é a realidade concreta, né? É a realidade que ela conecta o ser humano ao mundo físico, concreto, sensível e material. É essa realidade do aqui e do agora. Dos elementos da natureza, os corpos dos seres vivos, as invenções humanas são exemplos de realidades imanentes. Né? Como eu falei, é aquilo que nossos órgãos podem perceber, podem sentir. Olha aqui atrás de mim, as pessoas caminhando, a luz dos postes, os carros, né? o ônibus, que é uma invenção humana, as construções humanas, as árvores, os seres vivos, as pessoas caminhando, é o que nós podemos ver, sentir, perceber, nos relacionar física e sensorialmente. A imanência é o aqui e o agora, né? É essa nossa capacidade de se relacionar, né, de forma sensorial e física, né? E vamos ver agora a transcendência. Olha, é aqui do meu lado a palavrinha. Realidade que conecta o ser humano ao mundo imaterial, metafísico, aquilo que está além do físico, abstrato, que nem sempre a gente consegue imaginar como seria, né, como é. Extrasensorial, que nós sabemos que existe, mas contudo que nós não conseguimos perceber com os nossos sentidos. Né? A transcendência ela é composta ou pertence a essa dimensão elementos como os sentimentos,
as ideias e a fé. São coisas que nós não conseguimos dar uma forma material. Nós não conseguimos imaginar como é o amor. Nós não conseguimos imaginar. Nós vemos pessoas apaixonadas. O medo, como é o medo, né? Qual é a cara do medo? Nós conseguimos imaginar coisas que nos dão medo. Conseguimos ver, perceber pessoas que têm medo, né? Por isso que é transcendente, é o que vai além, né, da nossa imaginação, né? Nós conseguimos representar, mas é muito difícil, né? E são essas, a transcendência ela é composta por essas realidades, ela é esta realidade que vai além do material, né? Que é extrasensorial, né? Por isso que abaixo, se abaixo nós temos as realidades imanentes, acima nós temos a representação do que é transcendente, representado aí nas diferentes divindades, né? Olha aí, né, acima da nossa cabeça, né? Os diferentes deuses, as diferentes divindades das diferentes religiões que estão nesse plano transcendente, né? Nós temos no meio os orixás, a representação dos orixás. De um lado nós temos a representação dos kamis, outra dos que são os deuses shintoístas, a outra nós temos dos deuses indígenas, nós temos o Buda, nós temos Jesus Cristo, né, representando as religiões monoteístas, né? Eles estão no plano espiritual, no transcendente. Nem sempre nós conseguimos representar todas essas realidades. Olha que legal, né? Essa imagem, esse cenário faz com que a gente possa ter uma ideia, né? Agora, essas realidades, elas podem se conectar, né? É o que nós vamos ver aí, o fenômeno religioso, imanência e transcendência. Por meio do fenômeno religioso, essas realidades, elas são conectadas, sabia? Olha aí o que diz o texto dessa cartela. É na experiência religiosa que podemos perceber mais claramente cada uma dessas realidades e perceber como elas, ao contrário do que se possa perceber, parecer, elas se complementam. Olha, elas são meio opostas umas às outras, talvez numa primeira definição, né, num primeiro conceito, mas elas se complementam, né? Elas se encaixam, elas como que elas dão sentido uma à outra, principalmente dentro do fenômeno religioso, dentro das práticas religiosas, das comunidades religiosas. Isso é importante a gente saber. São dimensões, são realidades que elas não necessariamente elas não se opõem, mas elas se completam, né? Elas se conectam, como eu falei, sobretudo a partir das práticas religiosas, das nossas religiões, né? Das nossas comunidades religiosas, do seu culto, do seu simbolismo, né? Das suas práticas de oração, né? Continuando. As diferentes tradições religiosas estão repletas de elementos imanentes que remetem a elementos transcendentes. Olha, esse pequeno parágrafo aí diz muita coisa. As religiões, seja que nós praticamos, seja outras que nós conhecemos, que nós estamos conhecendo por meio das nossas aulas de ensino religioso, elas estão repletas de elementos concretos, palpáveis, que nos ajudam a nos conectar, que nos ajudam a nos relacionar com o transcendente, com o metafísico, né? Com o espiritual, ou como nós costumamos chamar nas ciências das religiões, com o sagrado, sagrado com S maiúsculo. Essa realidade transcendente repleta de um sentido religioso. As imagens da cartela, elas dão uma ideia um pouco disso, né? Vários símbolos religiosos aí, que nos ajuda a nos conectar com isso que é transcendente. Na próxima cartela nós temos um texto maior, mas que vai ajudar a gente a entender melhor. É na prática religiosa que o ser humano vai exercitar e desenvolver suas dimensões imanente e transcendente. Olha aí essa primeira frase,
né, como ela é muito importante, é quando a gente pratica a religião ou na qual nós nascemos, ou quando nós nos tornamos adultos, é que nós escolhemos seguir. A comunidade religiosa que nós resolvemos ingressar. É nessa prática religiosa que nós vamos desenvolver essas nossas dimensões humanas, né? Por meio da imanência, o uso de livros sagrados, de inários, o espaço sagrado em que nós nos encontramos, do templo, algumas religiões das vestimentas dos sacerdotes, vão nos ajudar a perceber a transcendência, a qual nós temos uma abertura natural, né? Por sermos seres humanos, nós temos uma abertura ao transcendente. Então, todos esses elementos usados dentro da religião vão nos ajudar a nos conectar com o transcendente, porque os deuses que nós acreditamos, eles estão nessa realidade transcendente, ok? Por isso que é muito importante, se a gente quer entender essas realidades, a gente olhar elas a partir de nossas práticas religiosas. Vamos voltar lá para aquela cartela que ainda tem muita coisa legal nessa cartela para a gente. Os elementos religiosos, como os espaços, as palavras, as pessoas, são consagrados para uso religioso e ajudam o ser humano imanente a se unir ao que é transcendente. Olha só, essa última parte do parágrafo está reforçando aquilo que eu falei. Na comunidade religiosa, vamos ver aí, olha o exemplo que o texto dá. Espaços sagrados, as construções, as salas, os templos, os locais de culto. As palavras que falamos, as palavras escritas nos livros sagrados, as palavras cantadas, as letras das músicas, dos hinos, né? As pessoas, os obreiros, os padres, os sacerdotes, os pais e mães de santo, os gurus, os sábios, os estudiosos, são consagrados para uso religioso. Elementos imanentes do cotidiano se tornam consagrados, são utilizados para uso religioso. E esses elementos fazem com que o ser humano, que vive muitas vezes uma realidade meramente imanente, possa descobrir a sua transcendência, possa se conectar com aquilo que está além da matéria. Olha que bonito, olha que bela é a experiência religiosa, seja ela qual for, né? Sendo de igreja ou fora da igreja, sendo cristão ou não cristão. Em todas as religiões, acontece essa experiência da conexão do ser humano, né? Essa forma material nossa, com a nossa dimensão espiritual transcendente, né? Nós podemos nos comunicar com aquilo que está além da matéria. Isso é riquíssimo, isso é belíssimo. Por isso nós temos aqui, podemos dividir as religiões de várias maneiras, mas nós vamos fazer aqui uma divisão onde religiões que se manifestam de uma forma mais imanente e outras que vão se manifestar de forma mais transcendente. Vamos ver aqui, começando por essas religiões que nós demos aqui o nome de religiões imanentes. Algumas tradições religiosas cultuam divindades presentes e que se manifestam em elementos imanentes, como, por exemplo, os elementos da natureza. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá. Religiões de matriz indígena, as religiões dos povos indígenas. Nessas religiões, as divindades, os espíritos, os ancestrais, os encantados se fazem presentes e se manifestam por meio de elementos da floresta, onde determinado povo se encontra. Olha só, cada etnia indígena, cada povo indígena tem a sua religião, mas eles têm em comum isso: seus deuses, seus espíritos ancestrais, suas divindades, seus antepassados se manifestam nos elementos da floresta ali ao redor daquele povo. Temos mais um parágrafo sobre essas religiões. Vamos lá. Para essas religiões, mananciais de água, árvores, animais, astros do céu, como o sol, a lua, as estrelas, as estações do ano e o clima,
podem ser considerados manifestações do poder divino. Olha que interessante. Como são povos que estão ali imersos na natureza, imersos nas florestas, nos campos, não é? Tem uma relação forte com os elementos da natureza para a sua subsistência, eles consideram esses elementos sagrados ou manifestações dos deuses que eles acreditam. Para eles, o próprio sol é uma divindade, o próprio mar é uma divindade, o próprio rio é uma divindade. Alguns animais de tão fortes e poderosos são manifestações espirituais. Então, é uma relação muito forte e muito bonita de respeito com os elementos da natureza. Vamos ver aqui também outro grupo de religião, são as religiões de matriz africana. Olha só, um número considerável de brasileiros professam essas religiões. Já essas religiões, desde suas origens, no continente africano, cultuam as forças da natureza manifestadas em elementos como tempestades, raios, trovões, metais, o fogo. Olha só, né? Os povos desde da África, nessas religiões, elas foram trazidas com os africanos escravizados. Desde lá eles já cultuavam elementos da natureza, coisas bem concretas, bem visíveis. Eles muitas vezes utilizavam esses elementos para construir suas civilizações, para se defender, para promover as suas vidas comunitárias. Vamos lá, vamos para o próximo parágrafo. Essas manifestações são tão intensas e se relacionam de maneira tão forte com os ancestrais africanos que se tornaram as divindades conhecidas como orixás, que no Brasil foi erroneamente traduzida por santos, mas os orixás são os deuses africanos, os deuses das mitologias africanas, as divindades africanas. Seu culto veio para o Brasil com o processo de escravidão dos povos africanos. Olha só, por isso que essas religiões chegam ao Brasil, então, acabam aqui no Brasil assumindo alguns elementos da cultura brasileira, que já tinha presente povos indígenas e os povos europeus, né? E foi dando o formato que nós temos hoje. Por isso que nós chamamos essas religiões de matriz africana, porque a matriz dessas religiões nasce na África, mas ganha elementos da cultura brasileira ou da cultura de outros locais aqui das Américas, onde também, infelizmente, houve a escravidão. Vamos ver o próximo parágrafo. Dessa forma, as religiões de matriz africana cultuam orixás, caboclos, encantados e outras divindades fortemente relacionadas com elementos da natureza. Né? Por isso nós temos orixás, caboclos, encantados que se manifestam ali em elementos da natureza. Para os adeptos dessas religiões, esses elementos são sagrados e são a manifestação de seus deuses, né? Elementos fortemente imanentes, né? Realmente concretos ali, é a manifestação dos seus deuses. Vamos ver ainda uma outra religião que também os seus deuses se manifestam em elementos da natureza. Olha aqui do meu lado essa imagem bonita, né, que lembra alguns mangás, né, alguns desses desenhos que a nossa juventude gosta. Que religião é essa? É o shintoísmo. E aqui do meu lado tem a representação do seu principal deus, que na verdade é uma deusa, é uma divindade feminina, Amaterasu, a deusa do sol, né, a principal divindade do shintoísmo, né? Vamos lá, né? O shintoísmo é uma religião típica, é a religião típica da cultura japonesa e nasce com essa cultura. O shintoísmo ele cultua os kami, né, que traduzindo seriam os deuses, né, as divindades, né, que têm origens diferentes. Os kamis eles têm origens diferentes. Alguns kamis se manifestam na forma de elementos da natureza, como o sol, como nós vimos aqui que estamos vendo aqui do meu lado, Amaterasu, né, árvores sagradas, montanhas, o famoso Monte Fuji, né, que é o monte mais famoso do Japão, cachoeiras, etc. Né, os kami eles se manifestam também em elementos da natureza. Por exemplo, as árvores sagradas, as cerejeiras, né,
uma manifestação forte dos deuses japoneses, né? Os deuses da cultura japonesa. Olha que interessante. Então, há religiões que consideram os elementos da natureza sagrados, divinos, ou manifestação direta dos seus deuses, né? São religiões imanentes. E agora nós vamos para o outro grupo de religiões, vamos lá, que são as religiões já transcendentes, aonde os seus deuses pouco se manifestam na realidade imanente. Eles já estão praticamente que exclusivamente na dimensão transcendente. Nessas religiões, a divindade é uma realidade e habita exclusivamente o plano espiritual, ou seja, é transcendental, embora possa eventualmente se manifestar no plano imanente. Olha aí, já tem uma diferença aí na percepção, no entendimento das divindades, né? Vamos continuar. Para essas religiões, Deus é invisível. Não pode ser representado por imagens ou símbolos. Vamos ver alguns exemplos dessas religiões. A primeira delas é o judaísmo. Não há representações, não há imagens do Deus judaico, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, né? O judaísmo, a religião de Isaac e seus descendentes, foi uma das primeiras religiões monoteístas da história, né? E a compreender a Deus como uma realidade exclusivamente transcendente. Ao ler o Antigo Testamento, nós vemos poucas manifestações de Deus no mundo imanente, ali na história do povo de Israel. Mas bem, ele fala pelos profetas, fala por meio dos reis, né? Mas dificilmente, talvez só ali no processo de libertação da escravidão do Egito, há uma manifestação mais imanente. Porém, na maioria da história do povo de Israel e do judaísmo atual, Deus é uma realidade transcendente, né? Só se pode alcançar ele por meio das orações, não é? Interessante isso. Ainda temos mais um pouquinho sobre o judaísmo. O Deus judaico não pode ser representado de forma alguma. Tampouco seu nome pode ser pronunciado de forma desrespeitosa. Olha só, é uma imanência, é uma transcendência do qual nós precisamos nos aproximar com muita reverência e não podemos representá-la de forma nenhuma, muito menos pronunciar seu nome de qualquer maneira. Os judeus têm muito cuidado, muito carinho, muita reverência para se dirigir ao Deus dos seus antepassados, dos seus ancestrais, né? O Deus dos seus pais, né? Vamos ver outra tradição, o islamismo, religião fundada pelo profeta Maomé na Península Arábica, no século VII depois de Cristo. Uniu os povos árabes sob uma única fé. O islamismo também é uma tradição abraâmica, pois cultua o Deus de Ismael, o primogênito de Abraão. Vamos lá? Está muito bonito esse texto sobre o islamismo. Para os muçulmanos, Deus, chamado de Alá, o Deus único, também é a divindade transcendental, o qual não se pode representar de forma alguma, mas é alcançado somente pela fé e pelas práticas ensinadas pelo Corão, o livro sagrado dessa religião. Olha que legal. Não há, você entra no templo, na casa de oração islâmica, você não vê nenhuma representação do Deus Alá, de Alá, o Deus único, né? Ele só pode ser alcançado pelas orações e à medida em que o muçulmano, a muçulmana, pratica os ensinamentos do Corão, o livro sagrado da religião muçulmana, né? Agora nós temos um caso especial. Vamos olhar aí o caso especial do cristianismo. A fé iniciada por Jesus Cristo e por seus apóstolos é filha do judaísmo e também acredita no Deus único de Abraão. Mas, segundo a teologia cristã, essa única divindade, o Deus único de Abraão, se revela em 3 pessoas eternas, a Santíssima Trindade. Olha só, é um caso muito especial de monoteísmo, uma única divindade,
mas em três pessoas eternas, igualmente divinas, a Santíssima Trindade. Vamos continuar com o texto. O Deus transcendente do judaísmo se torna imanente no próprio Jesus, Filho de Deus Pai e segunda pessoa da Trindade. Olha só, aquele Deus inalcançável do Antigo Testamento se torna palpável, pode ser tocado, ouvido, visto em Jesus Cristo, que para os cristãos é Deus e Filho do próprio Deus. Vamos ver aqui uma fonte escrita do cristianismo. Nós temos aqui um trecho da carta atribuída ao apóstolo Paulo, que é a carta aos Colossenses. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha aí, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só, mais tarde, os seguidores de Jesus, que vão formar as primeiras igrejas cristãs, vão amadurecer essa fé, de um Deus que se torna carne, que se encarna, um Deus transcendente que assume a imanência para estar mais próximo do povo, para estar mais próximo do ser humano, a obra-prima da sua criação. Por isso, vamos ver o próximo texto. As primeiras igrejas cristãs, as primeiras comunidades cristãs, vão formar o credo niceno-constantinopolitano, um resumo da fé cristã, das comunidades cristãs que se formam após o período apostólico, que vão dizer o seguinte: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Olha só, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, ou seja, tem a mesma substância divina, consubstancial ao Pai. Então, por isso que o cristianismo ele é esse caso especial, do Deus transcendente que se torna imanente. Vamos lá, vamos continuar. Os exemplos que vimos nos dizem que a religião é essa ponte entre o lá e o aqui, o já e o ainda não, o material e o espiritual, o imanente e o transcendente. De fato, nas religiões greco-romanas e mais tarde no cristianismo, os sacerdotes eram chamados de pontífices, isto é, aqueles que fazem a ponte, a ligação entre essas realidades, entre o imanente e o transcendente, o lá e o aqui, o espiritual e o material. Olha aí que legal, gente, que beleza! Será que vocês já tinham visto a religião por esses olhos, por esse ponto de vista? Então, eu deixo vocês por aqui com essa belíssima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.